Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Love Talks, esse conteúdo que humaniza os hoteleiros. E agora eu posso falar que eu não tô com o Peter aqui, senão ele pega no meu pé. Mas é isso, é um conteúdo que vem mostrar esse lado da vida, dos gostos, das dicas que os hoteleiros têm, né? Para sair um pouco só de falar das questões do setor. Elas entram nos nossos conteúdos, mas a gente gosta mais do lado humano, do lado em que as pessoas mostram que são gente também, além de serem excelentes hoteleiros. E do meu lado aqui está o meu querido amigo Márcio. Como é que você está? Tudo ótimo. Estamos aí com mais uma grande entrevista. Fechou. Vamos trazer a humanização para os números. Exatamente, que é importante. Eu lembro que uma vez eu fiz um artigo para o Hoteler News que eu falei que o controller humanizado foi um profissional que eu entrevistei há muitos anos que ele tinha uma dificuldade muito grande de se encaixar no modelo de controller que só diz não. Uhum. E ele trouxe toda a alma de que ele precisava mostrar esse lado mais humano dos números. Que bom. E eu tinha um professor que dizia, número fala. Aí, ó. E aí nós vamos ver com esse nosso convidado. Perfeito. Mas antes de falar com o convidado, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro, agradecer a R1 e toda a equipe que dá todo o suporte aqui. R1 desde o episódio 1 com a gente. E uma parceria muito, muito importante para a gente estar conseguindo produzir esse conteúdo, né? E o segundo é a Realgens, que eu já vou deixar o nosso brinde aqui com o nosso convidado. Ó, beleza, já chega ganhando já um brindezinho da Realgens para você. E aí você já pode aproveitar, deixa que já está meio que patrocinado ali, já apresentar ali o nosso convidado. O Jonas Arvelino, ele é controller do ano, vencedor do prêmio VIP de 2025, né? Você tem a tua coroa até o prêmio VIP de 2026, é isso? Isso mesmo, exatamente. O prêmio VIP. Aí lá em 2026 você vai trocar, vai dar a tua coroa para outro ou vai manter essa coroa, o prêmio VIP é para sempre? Ah, o prêmio VIP é para sempre. É para sempre. Ele tem uma provocação que faz o mercado tremer, pessoal. Ele diz que o lucro é apenas uma consequência de pessoas felizes. Como é que é isso, Arvelino? Pessoas felizes dá lucro? Exato, Márcio. Pessoas felizes dá lucro, pessoas felizes produzem mais, pessoas felizes remam a caminho do objetivo da empresa. E, consequentemente, o resultado ele aparece. Então, anteriormente a gente pensava que o controller diz não, né? O controller burocrático. Mas acredito que a gente precisa desmistificar isso, trabalhar muito mais pessoas, trabalhar muito mais relações, que consequentemente a gente vai conseguir atingir os objetivos da empresa. Mas aí a gente tem um paradigma. Você está querendo quebrar um paradigma, porque o controller, o financeiro, enfim, ele é conhecido como a pessoa sisuda, aquela que nunca quer que as pessoas estejam rindo, sorrindo, e aí os hoteleiros vão ficar confusos aqui, Sim. Os mais tradicionais. A gente costuma pensar, né? A gente já tive alguns professores, onde nos bastidores, né, a operação comentava, eu tenho receio de ir até a sala do gerente, eu tenho medo dele, né? E contudo, né, praticamente há mais de uma década aí de hotelaria, eu consegui aprender e fazer de um jeito diferente. O tempo todo a gente precisa inovar. E por que não também inovar, né, essa posição de controller para que a gente consiga atingir e chegar no mesmo objetivo? Isso é um pouquinho do que eu venho fazendo hoje. Então é possível ser um controller feliz. Sim, sem dúvidas. E nesse caso, como é que essa moldura, né, essa estrutura que você formou vamos pensar, como eu estava falando antes, o controller humanizado, de que forma essa família de amor, amo infinito contribui? Legal. O que eu tenho observado e o que eu tenho proposto, né, propondo no dia a dia? Muitas das vezes, ao invés da gente dizer ou não, primeiro a gente precisa trazer a operação para dentro do jogo.
né? Então, né, a gente costuma ter um ritual de toda quinta-feira realizar projeções. E anteriormente a gente estudava o cenário, fazia a projeção e a gente entregava para a operação. Hoje em dia, a gente traz a operação para poder confeccionar conosco, né? Então, se o cenário ele é favorável ou não, a operação ela vai saber ali naquele momento. E ali naquele momento a gente constrói o plano junto, né? A gente constrói o plano junto, todo mundo é responsável pelo resultado, né? E aí a gente tem, né, as situações já tudo bem definido, tudo bem alinhado. E a família? Esse amo infinito da família. Natália, sua esposa, Sim. fala muito isso, né? Do amo infinito. Como é que então a Laura, o Fefe, Sim. né? E esse que está nascendo, contribui para tirar essa rigidez do número e colocar alma no teu trabalho? Legal. Ô Márcio, a gente costuma dizer que, por si só, trabalhar em hotelaria já é um desafio, né? E eu costumava dizer um tempo atrás que conjugue que entende, ele também tem que trabalhar na hotelaria, né? Mas, né, no começo, a minha esposa ela também trabalhou já em hotelaria. Então é da casa. Na obra da hotelaria. Ela fez engenharia civil. E ali, né, a gente se conheceu antes, trabalhou na mesma empresa. E então ela entende como é que funciona a hotelaria e tudo mais. E eu acredito que as crianças, elas vieram para que a gente pudesse ser uma válvula de escape, né, dessa posição de muitas das vezes números, muitas das vezes rentabilidade, de ter tudo na cabeça o tempo todo, né? E aí quando a gente chega em casa é aquela sensação de alívio, é um mundo completamente diferente, né, as crianças falando, papai, você consegue chegar cedo hoje para a gente poder brincar? Ah, legal. Né? Então é um mundo totalmente diferente, né? Mas que a eu brincadeira amo é muito. matemática? Ó, a Laura tem lição todos os dias. Todos os dias tem lição. E ela fala, papai, eu tirei 9,5. Né? A Laura tá montando forecast. Então, todos os dias tem liçãozinha, né, pra gente poder fazer em conjunto. Mas, Jonas, a gente tem aqui também um lado de entender como é que você chegou nesse lugar, tá? Sim. E aí, quem que é o Jonas, desde o pequeno Jonas até ele chegar na hotelaria? Legal, legal. Em resumo, se não quiser resumir também, pode ficar à vontade. Tá. Bom, resumindo um pouquinho para vocês, eu sou filho de 2 paranaenses, né? Minha mãe e meu pai são paranaenses, João e Tereza. E eles vieram para Atibaia, e o sonho da minha mãe era ter filhos. E ela fez uma primeira tentativa, não conseguiu, segunda tentativa não conseguiu, terceira tentativa também não conseguiu. Então ali ela já acumulava 3 abortos, né? Uma coisa que a gente costuma ver no dia a dia e tudo mais. E aí ela conseguiu ter o primeiro filho, que é o meu irmão, chamado Tiago. Hoje ele é sócio proprietário de uma clínica de psicologia, né? Uma pessoa muito boa. E ele nasceu sem esse osso maxilar, né? Era um nervo, e ele também, né, dava convulsões. E ali foi um tempo ali um pouco complicado e tudo mais. E ela com desejo de ter ainda mais filhos, apesar disso. E aí, nesse meio do caminho, ela teve mais uma tentativa, não conseguiu de novo. E aí, na última tentativa, ela conseguiu me ter. Tá? Então, meu irmão hoje, ele é 2 anos mais velho que eu. Minha mãe sempre muito cristã, né? Muito cristã. E um certo dia, né, em uma igreja, o pastor falou para ela assim, mãe, tá vendo esse nervo do seu filho? Ele vai começar a virar osso. E passou um tempo, começou a virar osso. Hoje, meu irmão não tem problema algum. Hoje esse nervo é osso e ele é uma pessoa normal, um profissional muito bem sucedido. É essa tua raiz religiosa também que muito se fala, muito se dá a Deus, muito se entrega a Deus? Sim, Márcio, toda a minha família ela é cristã, né, ela é evangélica e a gente vive os planos de Deus hoje. Né? O que muitas das vezes a gente ficou sabendo lá atrás, hoje a gente consegue vivenciar isso na prática e eu acredito que o que eu vivencio hoje é muito disso. Tá?
E com o passar do tempo, né, a gente começou a crescer, 4, 5, 6 anos, minha mãe doméstica, meu pai, ele trabalhava em gerente de supermercados, e no final de semana a gente precisava complementar a renda. Né? E nesse trabalho de complemento, meus pais faziam salgados, né, coxinha, risoles e tudo mais, e eu me recordo que eu e meu irmão brigava para quem ia passar no leite e quem ia passar na farinha. Né? E aí a gente fazia esse trabalho e nos finais de semana o meu primeiro emprego era ao lado do meu irmão, fazendo venda de coxinha na rua. Que legal. Né? A gente com a caixinha de isopor e a gente passeava ali na rua, comercializava, ajudava em casa e logo de cedo dando valor, né, nas pequenas coisas da vida, muito simples, mas também com muito amor. Tá? E aí esse foi o meu primeiro emprego. E esse exemplo ele te ajuda a compreender a camareira, os serviços gerais. Como é que é essa tua comunicação quando tu vê justamente a tua mãe nesse trabalho doméstico, nesses rostos de camareiras e outros serviços que estão lá na base, né, em comunicação direta com o cliente. Sim, Márcio, muito legal a sua pergunta, porque hoje a gente trabalha com mais de 1.300 né, funcionários todos os dias. E quando eu visualizo a operação em si, camareira, né, serviços gerais e tudo mais, quando eu tenho a percepção que eu tenho que passar alguma informação, que eu tenho que me comunicar, eu já trago muito mais como algo familiar. Sabe, eu visualizo e falo assim, nossa, imagina né, essa pessoa da limpeza, ela tem filhos, ela tem netos, né, tem toda uma história ali ao lado, como que eu tenho que me articular para poder conduzir ali com o outro lado para a gente poder atender o objetivo. Mas deixa eu voltar no Felipe, no Fefê. Tá. O Fefê é uma energia pura, né? Sim. É uma agitação do acordar ou dormir. Sim. E aí, é mais difícil gerar os desafios no Tauá com números e cifras ou negociar a energia do Fefê? Olha, Márcio, ótima pergunta, porque aquele ali, se você não desligar, ele não para. Né? Ele coleciona machucados, né? Ele se machuca sozinho, só para você ter ideia. Os né? machucados procuram ele. Procuram. E né, sobe pelas paredes, quando você olha está de cabeça para baixo, em 2 minutos coloca a casa para baixo, né? Mas é muito mais proveitoso a gente curtir com a família, curtir com o filho, porque a gente sabe que o tempo passa e passa rápido. Né? E nesse inteirinho ali que você tá com seu irmão, enfim, e o bom aqui que o papo tá misturando tudo, isso aqui é o que é o gostoso do nosso podcast. Você tá ali, primeiro emprego, enfim... Como é que a hotelaria surge na sua vida? Legal. Você tinha tido algum contato antes, alguma coisa do tipo? De repente você queria ter outra profissão e aí de repente a hotelaria surgiu como oportunidade? Legal. Fui crescendo, atingindo ali 18 anos. Trabalhei 2 anos em supermercado, mais 2 anos em outro supermercado e comecei a construir uma carreira como soldador. Soldador. Hoje, aí, tá vendo? Hoje, nas minhas palestras que eu tenho todo mês lá no trabalho, onde eu procuro palestrar para os novatos que estão vindo, comecei a criar uma carreira de soldador. Trabalhei 2 anos como soldador e depois mais 2 anos em soldador também em uma multinacional. Só que não era aquilo que eu queria. Eu queria algo diferente. E aí eu notei que eu precisava estudar para isso. Então eu fiz o Enem por 1, por 2, por 3. Aí eu já deixo uma dica das pessoas que desistem né, no meio do caminho. Pode ser essa câmera aqui. As pessoas que desistem no meio do caminho, as pessoas que, às vezes, qualquer percalço, qualquer desafio, qualquer turbulência pula para fora do barco. Né? Então eu fiz o Enem 1, 2, 3, fiz o Enem 4 vezes. E nesse pequeno momento, meu irmão pegou a minha nota e colocou em uma faculdade, no ProUni, em Jundiaí, na Unip, para o curso de logística. E essas faculdades, elas têm alguns pontos, algumas vagas que é pelo ProUni, né, pelo Enem. E eram 20 vagas. Sim. E conforme você vai se candidatando, quem tem mais notas vai aproveitando as oportunidades. E eu fiquei em 19, e eram 20 vagas. E eu consegui entrar e comecei a fazer o curso de logística. Comecei a estudar.
E aí eu falei, é agora que eu vou conversar com a gerente de logística. Legal. Trabalhava na multinacional, e aí eu falei, psiu, olha só, né, meu nome é Jonas, eu trabalho aqui já faz alguns anos, e eu estou cursando logística, eu gostaria de saber se tem uma oportunidade. E aí ela falou assim, olha, Jonas, infelizmente a gente não traz funcionários da base, a gente traz externo. E é uma multinacional. Olha só. E aquilo doeu muito, sabe, Claro. Márcio? Doeu muito e tudo. E aí eu falei, eu preciso procurar um novo destino. Sim. Nisso, né, eu vi uma vaga de estágio, né, no Grupo Tauá de Hotéis, que é o que eu estou até hoje, né, um pouco mais aí de 12 anos. Legal. E esse estágio era estágio para trabalhar em suprimentos, no almoxarifado. Sim. Me candidatei, cheguei lá, tinha eu e mais um. E eu perdi para esse candidato. Olha só. Voltei, recebi o telefonema, passou mais uma semana e aí me ligaram de volta e falaram que tinha uma vaga de estágio, novamente lá no Tauá, só que no financeiro. Aí, E não isso. mais em suprimentos. Aí eu falei, é para já, tô indo aí. Aí eu fui lá. Né, Mas isso também deu uma caída no salário, porque você sai de emprego fixo e vai para estágio. O Márcio, primeiro que a hora que eu cheguei lá e não tinha ninguém, até hoje eu tenho comigo que o gestor e o líder entrevistou 10 pessoas, eu fui o 11º e eu ganhei dos 10. Né? Até... Era essa a tua visão. Essa é a minha visão. E de fato, quando eu atendi essa oportunidade, na época, né, falando isso há 12 anos atrás, saí de um numerário aí de R$3.000 para ganhar R$500, R$700. Nossa. Então foi um passo, né, não vou dizer um passo para trás, Mas um pedágio. mas foi um passo aí para o lado bem significativo, mas acredito que para tudo tem um começo. E esse foi o meu começo. Isso é uma coisa meu que começo na hotelaria. A gente vê muito nessa questão de transição de carreira, que a gente fala, olha, na transição é comum nós pagarmos um pedágio. Sim. Porque eu tenho que mostrar para uma outra área que eu tenho a mesma competência nessa área que eu estou. Exato. E Márcio, uma coisa muito legal que eu trago comigo é que eu entrei como estagiário, não sabia mexer no computador, não sabia nada de números, Bem-vindo ao meu não mundo. sabia em Excel, não sabia nada. E por que eu trago isso até hoje? Porque muitas das empresas, às vezes, querem contratar aprendizes, estagiários e quer propor que eles tenham o mínimo de coisas. Sim. E esse não é o meu mundo. Porque quando eu adentrei, eu não sabia de nada e me deram a oportunidade. Exatamente. Então, eu trago isso comigo até hoje. Por quê? Entrei como estagiário, me tornei assistente, júnior, pleno, sênior, gerente administrativo, posteriormente gerente administrativo e financeiro, posteriormente controller. E nesse percurso, aquele rapaz que tinha ganhado de mim, lembra? Sim. Ele foi meu subordinado. Olha só. O líder que havia me entrevistado quando, né, eu não passei, ele ainda hoje trabalha para mim. Né? Então, a gente olha e o mundo ele dá muita volta. Com certeza. Existem muitas articulações e a gente não pode desistir. Agora, você acredita que foi essa chamada para o financeiro? Você já se percebia no comportamental que você tinha um viés mais exatidão, mais conformidade? Sim. Eu sempre gostei muito de números. Né? Existia a parte na faculdade, na escola de língua portuguesa. Sim. E a parte de matemática. Quando era de matemática, eu já era muito mais aflorado, muito mais engajado a poder, né, realizar ali as atividades. Então, desde pequeno já tinha, né, um perfil muito mais voltado a números. Claro que ninguém nasce sabendo. Não. E a gente precisa, muitas das vezes, entender o cenário e correr atrás das oportunidades. Fiz logística, fiz contabilidade, fiz MBA em controladoria de empresas e me especializei para que a gente pudesse, de fato, entender qual é o objetivo e o que eu consigo, né, o que eu consigo gerar de valor para a empresa. Tá? Então, gostava muito, mas tive que me especializar para poder entregar um resultado legal. Nesse momento, o que não te afastou das pessoas? Porque, assim, eu tenho 25 anos de carreira na hotelaria, né? Sim. Na hotelaria não, no turismo, mas 22 deles na hotelaria. E
boa parte no front ali, no atendimento. Então não tinha nem como eu não ser de pessoas, porque mensageiro, recepcionista, auditor o tempo todo com pessoas. Depois eu fui para vendas e marketing. Então, ainda assim, pessoas. Sim. Eu falar que sou de pessoas é muito tranquilo, porque eu vivi muito mais com pessoas. Mas o financeiro, administrativo, controladoria, às vezes é um mundinho numa salinha, que muitas vezes é uma sala que é aquela que é a mais isolada ali do hotel todo. E aí, às vezes, é muito mais fácil ele estar preso aos números do que as pessoas. O que te levou para esse lugar? Muito legal isso. O que a gente pratica? Só para você poder, né, ter ideia. Uma coisa que eu não gosto dessa troca de mensagens entre setores. Isso desconecta. A gente já é frio por si só. Né? A gente já é isolado por si só. Tecnicamente, as pessoas que trabalham na controladoria são mais fechadas, são mais focadas. Né? Isso não quer dizer que é melhor ou pior. Né? É um perfil diferente. Mas eu costumo provocar esse contato físico muito mais do que um e-mail. E-mail, para mim, é registro. Registro de algo que você já foi lá na operação. Você já entendeu como que a operação funciona. Né? Você já entendeu como são os colaterais para chegar naquele resultado. Né? Então, eu costumo trazer isso muito mais para o contato físico, seja em reuniões, sejam em novas iniciativas, tá? E isso traduz um pouco a humanização dos números, certeza. Sabe? Então, quando eu vejo mensagem, marca uma reunião, vai lá até onde a pessoa está, entende e propõe. E tem desculpa, Márcio. Não, fica tem um lado muito, muito importante nisso que você está falando, porque muitas vezes quando essas áreas mais de exatas se conectam com as mais de humanas, para compreender o mundo do outro, através de uma conversa em que se tira as dúvidas, o trabalho se torna muito mais eficiente. Sim. Do que aquele e-mail do tipo, tá gastando demais. Aí vendas responde, mas temos que investir para ter mais retorno. Aí fica mas não está previsto no carro. E aí fica nessa coisa dessa troca de mensagens em que um está se defendendo do outro. Sim. E aí não é eficiente. E aí, sensacional. Exato. Excelente case. E assim, uma das colocações que eu acho que é fundamental, a gente faz um programa hoje chamado Manda na Real. Né? Acredito que vocês, né, já ouviram falar, que é um momento onde a gente passa o dia na operação. Sim. E da última, né, oportunidade, eu trabalhei na área de reciclagem. Então, eu vesti, né, ali o uniforme, fui lá na operação e fiquei o dia inteiro na operação para poder entender como é que funciona, para entender quais são ali os rituais operacionais. E isso é um ganho de vivência, de relacionamento, de operação muito grande. Que legal. Agora, você é um homem que estou percebendo simples e um homem de fé. Sim. E como é que você faz para que essa frieza dos números não afetem a tua questão mais espiritual? Porque aí você está vivendo no mundo da razão, sim, mas tem que também não deixar a tua emoção ser blindada, né, para não ficar tão frio quanto. Sim. Márcio, muito legal também a sua pergunta, porque a gente costuma ser muito racional. E quando a gente fala de fato de performance, de números, de resultado, hoje a representatividade do resort na qual eu trabalho perante o grupo ela é muito grande. Então, isso a gente não pode lateralizar. Né? Então, toda decisão que a gente toma, ela é importante. Ela é movida a cenários, ela é movida ao forecast, ela é movida à disponibilidade de caixa, todos esses pré-requisitos. E a gente sabe que, não só na nossa vida pessoal, mas também nas empresas e hoje, o mundo ele é uma gangorra. Né? É um cenário, a gente sai ali de um janeiro com recorde de faturamento, recorde no número de clientes, ele vem para uma barrigada, numa barrigada com um mix de eventos e lazer trocado, e se vira e não se contenta com isso. Né? Então eu vejo que o mundo empresarial ele é movido a cenários. Né? Mas quando a gente traz isso para uma religiosidade, a gente aprende que o cenário não tem nada a ver com isso.
né? No cenário, o cenário está ruim, amém, glória a Deus. O cenário está bom, amém, glória a Deus. E é isso que importa, né? Então, eu já percebi, e as pessoas me contam e falam assim, gente, como é que você está feliz? Eu falei, eu estou feliz. Você está triste? Eu estou triste. E eu estou normal, né? Sem esboçar algum semblante de preocupação. Claro que a gente fica muito preocupado, né, com as coisas, mas eu costumo ser neutro. Né? Eu costumo ser neutro e fazer o meu papel de transparecer o cenário, transparecer os números e provocar junto a operação, né, GG, GOs. Então, pessoal, esse é o cenário, esse é o jogo, esse é o nosso custo fixo. O que dá para a gente poder fazer? Se a gente se contentar, a gente não vai atingir o objetivo. Como que a gente vai sustentar a experiência do cliente, né, sendo que o cenário é ruim? Vamos tomar a decisão aqui em conjunto? O que a gente pode fazer para ser melhor que o forecast? Né? E aí a gente faz isso em conjunto. Nesse mundo tão complexo que nós vivemos, de sociedade muito complexa, de muita loucura, vamos dizer assim, né? De várias formas, né? De se querer ter muita coisa, sem saber para que se tem, de ter o estímulo da ambição muito grande, enfim, ou de muitas tristezas também, de muitas pessoas que se decepcionam. Ali vocês estão num cenário de um mundo de 1.300 pessoas que estão com tudo isso e tal. Como é que a fé te ajuda nesses momentos, dentro desse contexto? Legal. Hoje, né, por ser religioso, por ter uma crença, né, aflorada e tudo mais, e por estar onde eu estou hoje, eu vejo isso como uma oportunidade de mudar a vida das pessoas. Hoje, eu já tive a oportunidade de poder desenvolver pessoas, inclusive né, praticamente quase todos os controllers do grupo, eu que treinei. Legal. Né, controller de João Pessoa, que vai inaugurar agora, que está em Soft Open, né, era a minha controller assistente. Então, eu levo isso como uma oportunidade de poder desenvolver as pessoas. Esse ano, a minha primeira atividade em um treinamento foi colher os sonhos e desejos de todos os funcionários. O que eu vou fazer isso, eu não sei. Se eu vou conseguir fazer, eu também não sei. Mas eu quero saber, né? O sonho e desejo de todos os funcionários, para que dentro, né, de uma possibilidade que eu consiga ajudar, eu vou ajudar. Agora, é comum nos filmes que saem, a hotelaria sempre ela é desenhada e projetada pelo front. Sim. Dificilmente você vê um pôster, um filme, algo que esteja comunicando com a massa, mostrando o back. Como é que então você referencia o teu trabalho para os teus filhos? O que eu faço? O que tu faz, pai? Quando chega essa pergunta. Como é que tu mostra? Porque a referência deles é recepção, é A e B, é sempre muito front. E o pai está lá escondido. Ele fala assim, o pai é aquele que fica falando para gastar menos. Gasta menos, gasta menos. E isso é engraçado, que acaba que, não vou dizer contamina, mas contagia a casa toda. Sim. Né? Então, a gente tem o nosso orçamento familiar e quando sai do eixo ali, eu falo, bem, vai passar da conta. O que faz? Aí eu falo assim, tem que tirar de outro lugar. E ali, né, então, a gente traz isso para dentro de casa também. E para as crianças, a gente costuma, né, lá na empresa existe um programa chamado Banco da Felicidade, onde se você promove algo relacionado aos mandamentos da empresa, ser colaborativo, traz resultado para a empresa, você é premiado com uma moeda. E essa moeda eu trago para casa. E aí eu entrego para o meu filho. Então, quando... né, tem atividade de escola, do que seu pai trabalha e tudo mais, ele leva moeda. Ele leva moeda, que a moeda tem um símbolo ali de 1, né, que transparece a questão financeira, e aí a gente trabalha essa contextualização em casa. E é nessa conversa com a família tem um CEO ou ele tem um conselho? Boa pergunta. Ô, Márcio, é mais um conselho mesmo, sabe? É um conselho e os filhos participam democrático.
Na verdade, eles querem passear, né? Eles querem passear. Eles falam, papai, quando é que a gente vai lá no hotel? Quando a gente vai lá no Pepito? Então eles são a parte do eventos banquetes. Eles querem usufruir. Eles querem usufruir. Mas dentro ali do cenário como um todo, é muito legal a gente conseguir propor para eles e promover esse contato com a hospedagem, com a hotelaria, né? Eu não pude ter isso quando criança e às vezes a gente escuta que tudo que a gente não tem quando infância, a gente quer dar e conceder para os nossos filhos, né? Então hoje eles, né, viajam, vai para hotéis, vai para resort, consegue, né, ver um pouco da essência ali da hospitalidade. E como hoteleiro, em todo hotel que você vai, você vê as coisas, né? Faz vídeo, você olha a marca, você olha isso, você olha aquilo. Como é que você foi não para de trabalhar, né? Como é que foi você falando nisso, né? Como é que foi a sua primeira experiência de se hospedar num hotel de melhor porte, enfim, você lembra para descrever a sensação pra gente? Porque é muito disso que você falou. Sim. Às vezes a gente passa uma infância, eu lembro por exemplo, a minha primeira viagem de avião foi proporcionada por causa da minha profissão. São Paulo, Curitiba. Foi Curitiba, Sula. E para mim foi uma sensação muito boa, assim, sabe? De você falar, caramba, olha, tô conseguindo, né? Algo assim legal. E como é que foi a sua primeira hospedagem? Não precisava ser trabalhando, não. Mas a sua primeira sensação de ser um hóspede num hotel legal, assim. Que legal, que legal. Primeiro que as minhas viagens aéreas, né, a primeira e a grande maioria foi a trabalho. Foi a trabalho com um grupo viajando para os hotéis da rede para poder fazer treinamento e tudo mais. Só disso já foi algo muito prazeroso, né? Muito enriquecedor. Depois isso cai na habitualidade, né, do dia a dia. Você lembrou daquele menino que vende a coxinha? Pois é. Você vê o que eu fiz e até onde, né, eu consegui chegar, né? Então hoje eu olho para trás e vejo isso com bons olhos. Procuro disseminar isso em todas as palestras de novos que eu vou, porque às vezes é a realidade atual deles, sabe? Sim. E eu utilizo isso para de fato mostrar que existe esperança, você consegue chegar. Não é porque você vem de uma situação simples, de uma família simples, que você também não tem oportunidade. Exatamente. Pode ser que não é uma oportunidade equivalente às demais, não, com certeza. Mas oportunidade tem. Basta você se dedicar, correr atrás, fazer muito bem feito o seu trabalho, que você consegue atingir o objetivo. Óbvio que a gente tem um cenário que, infelizmente, não depende só de força de vontade, porque, infelizmente, a gente tem muita injustiça social, tem muita coisa que nem que a gente queira, a gente não consegue. Sim. Mas também, realmente, entender que é possível, né? Que tem como chegar em lugares que às vezes as pessoas sonham estar, né? Mas o esforço é muito grande para furar a bolha, né? Com certeza. Nem todos têm essa condição e até mesmo nem todos têm a oportunidade de bater na porta. Exatamente. Agora, lá quando a Laura, sua filha, ela passa ali numa etapa escolar, você diz, transborda de orgulho, né? Sim. Como é que esse pai orgulhoso está preparando o mundo para a fase adulta da Laura? Muito legal. Márcio, hoje a Laura está com 6 anos. 6 anos. E, né, ela estuda numa escola muito boa, né, muito boa. E eu procuro estar presente o máximo possível nessas datas comemorativas, né? Então, ela teve a formatura do infantil, agora ela já foi para o primeiro ano. E com 6 anos de idade, ela tem prova mensalmente. Mensalmente tem prova, tem atividades de casa todos os dias. E a gente fica sempre perguntando, o que você quer ser quando crescer? Né? Para a gente poder tentar já encaminhar alguma coisa. E ela fala assim, olha, eu quero ser médica e quero ser mãe. Olha só. Né? Então, até hoje ela não mudou de opinião. O Felipe já mudou. O Felipe já mudou algumas vezes, mas a gente fala muito sobre futuro, né? A gente fala que é importante, acima de tudo, ser uma pessoa boa, depois disso construir uma carreira na qual você goste e posteriormente, assim, né, achar alguém bom, boa pessoa também.
Legal. Mas já rola esses papos aí. O que você quer ser quando crescer? E geralmente nas escolas tem isso, né? Sim. Vem fantasiado da sua profissão, do que você gostaria. E aí a gente já comprou um jalequinho branco para ela. E aí o do Felipe, ele queria ser nadador, agora ele quer ser pintor. Daí eu falei, meu filho, pintor? Pintor do quê? De quadro? Aí ele falou, não, papai, pintou de tudo. Pintou de parede, pintou disso, pintou daquilo. Precisar, tô pintando. Aí eu falei, tá bom, tudo Vai bem. ganhar dinheiro, viu? E essa semana ele vai fantasiado de pintor. A gente vai comprar um pincelzinho e aí vai pintar a roupa dele e ele vai de pintor. Desculpa. Você já citou 2 vezes essas palestras para novatos. Fala pra gente um pouco como é que surgiu essa iniciativa, do que se trata, porque eu acho super interessante para dar essa humanizada também, enfim. Legal. Hoje, lá no Tauá, isso é uma cultura, né? Acredito que Lisete já veio aqui. Lisete já veio aqui. É uma cultura que vem, né, de família e tudo. E culturalmente e pré-requisito. Ninguém começa no grupo sem passar na palestra da felicidade. O que é a palestra da felicidade? É uma palestra de, em média, meio-dia de corrido ali, em torno de 6 horas, mais ou menos. E nessa palestra você aprende o que é a cultura da empresa. Você tem uma sucessão de palestrantes. Um fala de resultado, outro fala de sucesso, outro fala de atendimento, para que os novos funcionários conheçam a cultura e também saibam que é uma empresa que dá oportunidade para as pessoas, né? Então, inicialmente, eu fazia toda a parte de palestra sobre sucesso, sobre carreira. E isso que eu estou contando para vocês aqui, eu contava lá também. Então, palestras de 100, 150 pessoas, aprendendo ali no dia a dia, aprendendo com pessoas um pouquinho, né, do que eles vivenciaram, do pouquinho que eles passaram, e isso traz conexão. E eles já adentram a empresa sabendo a cultura e sabendo que tem oportunidade de crescimento. Lá em 2014 você entrou como estagiário. Sim, Isso. exato, perfeito. E quando é que foi a virada de chave que você se viu e disse, olha, eu posso ser líder. Eu tenho condições e tenho capacidade para isso. Quando é que foi esse momento? Márcio, esse momento foi geralmente quando a gente executa a atividade primeiro antes do cargo. Então ali, quando eu era analista sênior, né, entre pleno e sênior, eu já entendia que eu precisaria me posicionar. Para isso eu precisaria me capacitar. Então eu me capacitei, conhecia o cenário, já começou a ser algo confortável, porque quando você trabalha na controladoria, você tem que por si só, não vou dizer dominar, mas você tem que entender de tudo um pouco. Você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de financeiro, você tem que entender de front, você tem que entender de back, você tem que se relacionar com todo mundo para conseguir chegar no resultado. Porque não é que o resultado ele é uma consequência. Ele é uma consequência, só que são muitas mãos que contribuem para isso. E aí eu falei, pera lá, tem uma oportunidade aqui. Por quê? Você precisa saber de tudo em pouco. E quando você tem, né, posse e domínio de muitas atribuições, você começa a ser mais valorizado. Tá? Então, comecei a entender que ali havia uma oportunidade. E aí eu comecei a correr atrás de mais cursos, correr atrás de mais conexão com a operação, porque você não faz nada sozinho. Comecei a me relacionar com as pessoas, porque no passado eu era aquela pessoa, números, frio. 2 mais 2, 4. É isso. Amigão, não está previsto? Fechou a equação. Obrigado. Quem sabe o mês que vem está previsto. Frio. E eu comecei a ver que, né, como a gente começou aqui, que não era esse o caminho. Né? Vamos entender? Para que você quer isso? O que isso vai gerar para a empresa? Vai gerar experiência para o cliente? Ah, não vai. Vai corrigir algo operacional? Vai. Para o back ou para o front? Dá para segurar? Qual que é o cenário? Tá sim. Mas virando o mês a gente vai conseguir. Então é possível mudar o rumo no meio do jogo? Sim, é possível. É possível, mas você sozinho não faz isso. Você faz isso com a operação. Hoje a gente vive um cenário onde dentro do mês
Existem vários picos. Final de semana você está lá com 2.500 clientes, dia de semana você vem para 1.000 clientes e você vive uma gangorra dentro de um mês só. Por isso que a gente tem rituais e encontros semanais, para que a gente possa avaliar o que aconteceu com base no forecast, com base no on-the-book, com base no que a gente pretende vender do picape, qual é o cenário, o que a gente tem que fazer. Solta um pouquinho mais, segura um pouquinho mais e a gente já consegue ter ali o cenário. Corrigir as rotas. Controlado. Agora é aquela pergunta capciosa. Controladoria e vendas e marketing. Nossa! Assinou o contrato? Não assinou o contrato? Como é que é essa conta, essa conta aí? É uma briga da subjetividade com a objetividade, me parece, né? Porque aí, assim, né? O comercial, vendas, marketing é conhecido por gastar. Sim. E aí eu vou fazer a defesa, né, da minha parte aqui. E assim, é um gasto que, por mais estratégico que seja, ele não existe uma garantia. Isso. Você vai lá, faz a reunião, faz a visita, faz a negociação, não sei o que, tal, e até o cliente ir lá e assinar, existe ali. E a controladoria está vendo ali tudo que está indo e que não está voltando naquele momento. A gente consegue fazer alguma coisa para mudar isso? Pela sua risada, eu estou sentindo que tem um caminho aí. É engraçado, porque isso já começa na construção do orçamento. Exatamente. Né? Aí vem táxi, almoço com o cliente, brinde para o cliente, né? Festa para o freelance, né? Para quem monta o evento. E aí você vai colocando isso na ponta da caneta. Pô, mas a gente está prevendo aqui 3 vezes mais do que a gente fez. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Quando a gente olha, a ocupação não está crescendo nesse percentual, diária média não está crescendo nesse percentual. Vocês estão querendo 3 vezes mais? Que história é essa? Então já começa ali, não vou dizer conflito, mas um diálogo para a gente poder chegar em um consenso. Né? Isso já na construção do budget. E é engraçado que hoje a gente tem, né, os forecasts, né, futuro aí de faturamento e tudo mais, e não basta apenas atingir o numerário de hospedagem. Tem que atingir o mix certo também. Pois é. Né? Tem que atingir, né, a rentabilidade. A gente sabe que a rentabilidade é diferente de lazer e eventos, às vezes atinge a ocupação, atinge, né, a hospedagem, mas o mix está diferente, isso exige, o mix de lazer está maior do que eventos. O ticket médio de receita extra vai estar menor, porque é mais lazer, consome menos, é mais hóspedes, vai ter mais despesa. Você não consegue entregar o resultado de todo jeito. Então, a gente fica nesse diálogo com, né, a área do comercial. Fala, gente, o que tem aí? Tem algum evento quente aí? Não tem? O que precisa para a gente poder viabilizar? O custo fixo já tem. Né? A gente atende um numerário de clientes. Pessoal, o custo fixo já tem. Né? A gente consegue flexibilizar alguma coisa, a gente vira para a operação, tenta fazer um meio de campo, porque, de fato, a gente é totalmente dependente, né, dessas atribuições. Mas eu acho que eu brinco assim, porque realmente eu ainda tenho o sonho utópico em que a gente vai conseguir ter gestões mais que consigam cada vez mais fazer com que um consiga trabalhar mais dentro da realidade do outro. Sim. Para ter a compreensão, porque é isso, o que você faz, eu sei que foi uma pergunta muito capciosa, mas é real, porque são muito díspares ali. E também eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, não pode ser um comercial que só, como você bem disse, que só sai gastando a torta e a direita e de repente a hora que vai fechar a conta lá, por mais que ele feche o negócio já está negativo. Sim. E também não pode ter o não investimento nessa área, porque também, né, enfim, você ia falar alguma coisa. Não. E hoje a gente vive num cenário bem desafiador. Total. Né? A gente vê diversos resorts com políticas de desconto bem agressivas, né? Então, esse emaranhado voltado a questões de eventos, ele se torna cada dia mais desafiador. E isso obriga esse contato o tempo todo, comercial, financeiro, operação, dá para flexibilizar, ganha hospedagem, mas diminui um pouquinho de A e B, sabe? E se a gente fosse levar... Não tem desconto. Não dá para fazer.
a gente perderia muito mais. Porque Sim. hoje, acredito que precisa ter bom senso, precisa ter flexibilidade, precisa ter comunicação para que a gente atenda a experiência do cliente, que está cada dia mais exigente em busca de novas experiências. E, em contrapartida, os orçamentos, né, das agências, dos clientes, estão cada dia mais enxutos. Né? Mas também os comerciais, comerciais também eu vou falar uma coisa para vocês, tá? É assim, vocês precisam também trabalhar com os financeiros e principalmente entendê-los. Porque também não adianta nada você fazer eu nunca fui o comercial que fala assim, eu vou perder o cliente. Primeiro porque o cliente é do mercado, não é meu. Se fosse meu, se o cliente fosse meu, tava tranquilo, porque ele só ia usar o meu hotel. Mas eu acho que é entender, porque durante um tempo eu fui muito crítico, mas eu tive um comercial que mudou muito a minha vida, que foi exatamente como você trabalhava. Ele me chamou e ele falou, eu não tô te negando aqui simplesmente por negar. Sim. Eu tô te negando aqui para você entender como é que funcionam os números aqui. Como é que as coisas funcionam para ser sustentável, né? E o meu hotel dos sonhos é essa compreensão entre os departamentos, porque eu acho que seria muito melhor. E eu falo isso, por exemplo, da governança. Porque às vezes o vendas, marketing, ou sei lá que departamento vira e fala assim, mas como assim o quarto não está pronto? Meu amigo, um hotel que muitas vezes está 60%, 70%, para você conseguir uma arrumação, uma logística de check-out e check-in, enfim, é uma loucura. Sim, os back-to-backs. Exato. Então, assim, a partir do momento em que se compreendem, o hotel funciona bem melhor. Exato. E assim, e é curioso isso, porque de um lado a gente cobra, né, não cobra propriamente, mas dialoga com o comercial para que a gente possa ter mais volume. Em contrapartida, a gente também quer ter os volumes mais espaçados para não ter back-to-back na operação. Então, assim, pessoal, precisamos vender. Aí, quando a gente olha aqui para poder avaliar a operação, mas é back, não dá para vender mais diluído, a gente vai precisar de mais pessoas para poder arrumar mais rápido e entregar, sabe? Então, a gente vê essas situações eu lembro que acontecem. Há muitos anos lá, porque eu tenho 30 e poucos anos de hotelaria, né? Mas lá no começo da minha carreira, havia uma tendência de terceirização do financeiro. Vamos pegar o escritório de contabilidade para fora. Sim. E que não existiria o back financeiro dentro dos hotéis. Mas em algum momento se percebeu que não se vive com financeiro, sem o financeiro próprio. Como é que você enxerga essa mudança? Ou seja, não se terceiriza tudo que não seja só aquilo ali, que seja parte do produto final. O back, no caso financeiro, ele percebeu que sem esse financeiro da casa, não se conseguiria fazer esse movimento. Sim. Márcio, em meados de 2013, um ano antes de eu entrar, a empresa ela tinha uma contabilidade terceirizada. Era terceirizada, o financeiro era próprio, mas a contabilidade terceirizada. E hoje, em 2014, já houve a internalização da contabilidade. Por si só, todos os hotéis, né, resorts da rede com o financeiro próprio, com uma contabilidade própria, porém centralizada. E eu acredito que vocês visualizam, o plano de crescimento do grupo ele é muito rápido, ele é muito grande. Sim, sim. E ele é muito rápido. A gente piscou, já estamos aí, já inaugurando o João Pessoa, né? E a gente também entendeu que ter uma base financeira em cada resort também é bem relevante financeiramente. Então, nessa transição, que o Daniel tinha ido para conselho e o Fred veio para a CFO, nesse emaranhado a gente resolveu fazer um CSC, né? Onde a gente reduziu a quantidade de pessoas dos financeiros dos hotéis, fizemos um CSC em Belo Horizonte para tratar coisas mais burocráticas nas quais não precisa ter contato com a operação. Para ensinar a nossa audiência, traduza CSC.
Centro de Serviço Compartilhado. Fechou. Entendendo a audiência? O Centro de Serviço Compartilhado, porém somente de atribuições que não tem contato com o BEC. Cartão de crédito, conciliação bancária, cobrança, você não tem tato, você não tem ação. É sistema. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer local, você consegue executar a atividade. Porém, o que a gente entendeu e resolveu manter nas unidades são os financeiros locais na qual qualquer atividade que tenha contato com o cliente precisaria de pessoas. Então, hoje a gente tem posições de tesouraria, que tem conferência de caixa, contato, auditorias e tudo mais. Por quê? Uma hora ou outra a gente vai ter que ter o tato com a operação. Uma hora ou outra a operação precisa ter um diálogo aberto, sabe? Então, hoje os financeiros são muito mais enxutos e os que permanecem na unidade são pessoas que executam números, porém com 30%, 20% com contato operacional. Muito inteligente isso, muito inteligente. Agora, folha de pagamento é custo. Sim. Aí como é que você chega para o CEO, para o investidor e diz, olha, felicidade é investimento. Mas é felicidade dentro da folha de pagamento? Porque dentro da folha de pagamento tem pessoas. Como é que você vende que investir na felicidade dá lucro? Ô Márcio. Voltamos àquela primeira pergunta. Exato. Como eu disse, quando a gente cria um ambiente socialmente harmônico, quando a gente cria um ambiente agradável, as pessoas ficam felizes, consequentemente, as coisas acontecem com mais fluidez. Tá? Cultivo muito isso, trago isso para uma subcultura da controladoria, que além de operacionalizar sonhos, desejos, novas iniciativas a cliente e a funcionários também, a emocionadores, como a gente comenta. Então, a gente cria rituais que faz com que o ambiente fique mais descontraído. Porque a gente sabe que hoje o ambiente de controladoria ele é maçante, ele é moroso, ele é numérico. Sim. É algo que a pessoa ela faz rotineiramente todos os dias a mesma atribuição. Então, a gente procura fazer treinamentos mensais de descompressão, onde a pessoa faz algo que não tem nada coligado à sua atividade. Vai lá pintar uma bolsa de artesanato. Boa. Vai lá jogar um boliche. Que a gente não fala de números. Mas pensa o seguinte, tem proprietários, investidores, que se não vê o recepcionista dentro do balcão, ele não está trabalhando. Sim. Se não vê a camareira fazendo cama, ele não está trabalhando. Como é que então perceberam que tirar a pessoa do seu ambiente de trabalho, levar para outro, é investimento? Sim. Porque senão deixa na vista de muitos proprietários, isso não é produtivo. Sim. O produtivo ele está ali no balcão, está na camareira, está presente, está fazendo. E aí você retira esse conceito e leva o conceito da felicidade, dele sentir que a empresa também faz parte da vida pessoal dele, Perfeito. Não só da vida do trabalho. Perfeito. Ô Márcio, eu não vou dizer antigamente, mas no passado era isso. Era isso. Sócio investidor, proprietário, dono, precisava de ver as pessoas, para que as pessoas pudessem demonstrar ali que estava ali, que estava trabalhando e tudo mais. Mas, na realidade atual, a gente tem que inovar. Da mesma forma que as coisas vêm acontecendo muito rápido, o que aumenta de índices de pessoas com ansiedade, pessoas com burnout, pessoas... e essas pessoas, a gente costuma dizer que financeiro, controladoria, são pessoas contadas. Uma pessoa faz muita falta. Sim. Então, a gente procura trabalhar essa humanização, trabalhar um ambiente descontraído, trabalhar um ambiente leve, para que essas pessoas possam, de fato, ser felizes e produzir. Claro que para isso você tem que ter ali um roadmap de atividade, um cronograma das atribuições, dos resultados. E uma coisa que eu aprendi é deixar os objetivos e metas claras a todos. Quantas vezes eu, no início da carreira, cheguei em casa, sentei no sofá e falei, nossa, meu dia não foi produtivo. Nossa, era para render e não rendeu, só resolvi problema. Então, para todos os funcionários hoje, eles têm ali muito bem detalhado suas atribuições. Qual é a atividade, qual é o objetivo.
claro para que eles possam, né, transparecer ali no dia a dia. E a gente procura, dentro desse, né, desse roadmap, adicionar situações que faz com que o funcionário ele se sinta parte da empresa, sabe? E ali ele é desafiado, ali ele é promovido a fazer, né, algumas ações de descompressão legal, sabe? E isso faz com que a atividade do dia a dia fique mais tranquila, fique mais fluidez, fica mais leve. Bom, vocês estão com a meta de buscar 1 bilhão. 1 bilhão, isso mesmo. Essa é a meta. Está sentindo esse peso no ombro? Na verdade, assim, esse ano é 1 bilhão. Mas esse peso já faz alguns anos. Porque, como eu comentei, Atibaia, hoje com 784 apartamentos, com área de lazer e tudo mais, hoje, relacionado, né, a faturamento, relacionado a resultado, ele é 60% do grupo. Então, se a Atibaia não vai bem, alta. ela é alta. Então, o peso da responsabilidade em todas as decisões ele é alto. Né? Então, a gente trabalha com cenários, trabalha com, né, com forecast e a gente fica o tempo todo, e aí? O que dá para fazer? Não vamos se contentar com isso. Né? A gente precisa, de fato, gerar mais resultado. Então, todos os anos existe esse peso. Né? Esse ano, ainda mais, porque a meta é chegar aí, né, em R$1 bilhão, isso que foi proposto para a gente lá no ano passado, no round table que a gente teve, mas a gente está confiante, está sendo um primeiro semestre muito bom, né? Não, tranquilo. Então estamos no caminho certo. Eu só queria juntar mais uma questão aí, rapidinho. A gente precisa aliviar o papo não, com ele, agora porque senão a gente já tá, a gente já colocou o milhão. Ele não vai falar do que ele fica feliz, alegre. Captaram 150 milhões. Sim. Foi isso. E, recentemente, né, foi essa captação. Como é que você viu essa transição, você participou, mas sentiu, percebeu as mudanças de administração puramente familiar para uma administração familiar e qualificada? Sim, sim. Anteriormente, a administração, praticamente todas as diretorias eram diretorias da família, né? Eram diretorias da família. Só que a gente também entendeu que a empresa precisava de mais know-how. Pessoas mais qualificadas, pessoas de mercado, pessoas com vivências diferentes. Nesse momento, houve a primeira transição onde, né, a nossa diretoria de operações chegou, que foi o Felipe Castro, né, e tudo mais, trouxe uma bagagem gigante de processo, né, de atendimento, de rituais. E no começo é sempre aquela incerteza. O que vai ser? Como é que vai, né? Vão trocar as pessoas? Porque geralmente né, é algo comum. É o medo. Mas a gente começou a ver que esse conhecimento de mercado, essa vivência, começou a profissionalizar as pessoas. O que eu entendi? Eu vou embarcar nessa junto. Eu vou aprender mais. Eu vou me qualificar mais. Né? Vamos implantar, né, projeto junto. Vamos, né, aprender como que funcionam as coisas, sabe? Então, eu notei que inicialmente foi um receio, mas posteriormente a gente começou a ver isso com muitos bons olhos, porque isso trouxe indicadores, isso trouxe processo, isso trouxe auditoria, isso trouxe N situações que a gente começou a ser mais profissional. A gente começou a olhar para a operação e vai falar assim, agora a gente tem o quê? A gente tem métricas, né? A gente tem indicadores, a gente tem antes e depois tangível na ponta. Né? Então, né, veio o Felipe, veio o Fred, então a gente conseguiu ter ali uma junção de família com especialistas de mercado renomado que trouxe a cultura com a profissionalização. Foi uma evolução, né? E eu acredito que foi um salto muito positivo e tenho certeza que a empresa está assim hoje porque está unindo forças e conseguindo avançar. O papo tá bom, mas já estamos chegando no final. Mas antes disso, o que você faz para descansar? Porque a gente já falou de um monte de coisa, viu o quanto que você adora o trabalho, mas além da sua fé e tal, o que você faz para descansar? Legal. Só antes de comentar isso, eu gosto muito de números. Notamos. Eu gosto muito de números
E eu fico muito empolgado quando o número ele conta uma história. Sim. Quando vem um cenário, mesmo que o cenário ele é, às vezes, não muito positivo, ele é uma história, Sim. sabe? E quando você conjuntura desde a criação de um orçamento até o cenário, até a leitura dele, você sabe, né, a história está ali dentro, sabe? Por isso que a gente traz a operação para junto da história e fala assim, o que a gente vai mudar nessa história aqui para a gente poder chegar no objetivo. Mas o que eu faço hoje para poder me aliviar, para poder lateralizar um pouco essa responsabilidade que eu vejo que né, ela é imensa. Eu gosto muito de fazer churrasco. Aí é bom. O paranaense é o paranaense aparecendo ou não? Veja bem, fazer o churrasco. Fazer é o quê? Ir lá comprar carne, escolher a carne, com gordura, né? Acender o fogo, cortar a carne do tamanho certo, sabe? Fazer aquele churrasco. Sabe né? que eu gosto de pessoa assim? Também? Curti, porque eu vou lá e como churrasco. E tá né? pertinho, hein? Tá olha só, e tem gente que, né? Tem gente que gosta de comer churrasco e tudo mais. Que é o meu caso. Tamo eu junto. gosto de fazer o churrasco. Se precisar de degustadores, você entendeu que tem dois aqui. E eu sou aquele que fica papeando com quem faz churrasco ali do ladinho, para não perder a oportunidade. E às vezes acontece de acabar o churrasco, passa 2 horas eu tô com fome. Sabe? Por quê? Porque você se dedica ali na carne, ritual. tem que cuidar né, cuidar do ponto, cuidar da carne, mas é uma coisa que eu utilizo sempre que eu posso, né? Eu faço. Minha esposa fala que se dependesse de mim, tinha churrasco todo final de semana. Pô. Né? Porque é gostoso, Do é uma meu coisa time. que te alivia e te desestressa. Legal. Então, perfeito. E a nossa última pergunta, ela é uma pergunta que são duas, na verdade, mas elas não são definitivas, viu? Elas são... A gente fala, de acordo com que a vida vai passando, elas podem até mudar e não tem problema nenhum. Qual que é o sentido da vida para você? E o que você espera deixar como legado? Legal. Primeiro sentido da vida é que visualizando toda essa trajetória no início de dificuldade, dos abortos, né, que infelizmente minha mãe teve, de fato aproveitar o máximo possível, fazer o bem e conseguir, né, quando a gente fala de fazer o bem, é servir ao próximo. Né, servir o próximo em todas as vertentes, seja no trabalho, seja fora do trabalho, desenvolver, poder cultivar relações, poder, ser uma pessoa boa e, acima de tudo, poder fazer ao bem às pessoas. E como legado, eu acho que dessa vida a gente não leva nada, né? A gente precisa construir, a gente sabe que o legado também não é de um dia para o outro, a gente constrói isso com justiça, com respeito, com honestidade, valorizando as pessoas, e eu quero deixar um legado aí de um gestor que cuida de pessoas, um gestor que de fato trabalha relações, que não é só números, né, que nem a gente comentou. O número, ele é uma consequência, mas as atitudes, as relações, vale muito mais que o corte, digamos assim, né? Fechou. E aí, Márcio? Ótimo papo, hein? Papo bom, né? Só faltou uma coisa. O churrasco. O churrasco. Agora a gente daqui a pouco... Vamos marcar. Na próxima a gente vai fazer no churrasco. No churrasco. Olha só. Gostou de estar no nosso lobby, Jonas? Eu gostei, adorei. Agradeço pelo convite. Imagina, a gente agradece. Fiquei muito contente, espero que essa história possa chegar em mais pessoas, né? Porque eu vejo hoje como uma história de sucesso, né? Conseguir chegar até onde eu estou hoje é muito gratificante, e fazer isso com humildade, sem perder a essência, podendo ajudar outras pessoas, é algo ainda muito mais prazeroso. Que legal, cara. Né? E eu tenho certeza que isso ainda é o começo de uma história muito grande. Né? O Prêmio VIP veio para coroar né, essa jornada, mas eu tenho certeza que a jornada está só começando. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui de prosear com a gente. E muito sucesso na tua carreira. E volte mais vezes. O Lobby está sempre à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Marcelo, brigadão. Mais um. Ótima.
Tamo aí. Então, sempre. Pessoal, vocês que gostaram, vocês que viram, curtiram, compartilhem, façam indicação de pessoas que vocês querem vir aqui, que o lobby também é de vocês. E até o próximo episódio.